começando mais um web programa sobre decoração, móveis de demolição, arquitetura e construção. Aqui na Arte Brasil, hoje nós temos dois convidados, dois arquitetos que a gente vai apresentar daqui a pouco, que é o Gabriel e o Felipe, tá? Mas eu quero lembrar que o nosso programa é ao vivo e transmitido pelo canal do YouTube da Arte Brasil e também pela página do Facebook da loja. Você pode curtir e compartilhar o nosso programa. Nossa produção é feita pela Hauer, agência multimídia, que é uma empresa que faz fotos, vídeos, assessoria de redes sociais e também intermediação de negócios. E a Arte Brasil você já conhece, já tem visto em todos os programas, que é uma loja maravilhosa de decoração e móveis de demolição, que é comandada pela nossa amiga Meire Pavão, que está aqui ao lado. E a Meire faz projetos maravilhosos. Ela é pedagoga e também designer de interiores. Ela faz projetos maravilhosos com esses móveis lindos que você costuma ver aqui toda sexta-feira no nosso programa. Bom, nós vamos para o intervalo rapidinho e a hora que voltarmos vamos conhecer um pouquinho do Felipe e também do Gabriel. Voltamos e vamos agora conhecer os nossos convidados, né? Pode começar por você, Felipe Neves. Isso, Felipe Neves. Eu sou aqui de Araraquara mesmo. Casado, aliás, muito bem casado. Que bom. Filhinhos de 10 meses, o Pedrinho e a Gabriela. Fiquei um tempo fora, em São Paulo, no exterior um tempo. A gente estudou junto, na Unesp em Bauru. Que bacana, estudaram juntos e hoje estão juntos novamente. Isso. Depois desse tempo que a gente, depois da faculdade, cada um foi mais ou menos para um lado, agora há quase 2 anos estamos de volta em Araraquara, onde a gente se estabeleceu o ZN Arquitetos aí, né? Muito bom estar de volta aqui para Araraquara. Que bacana. Bom, o Gabriel eu já conheço, já entrevistei inclusive, mas eu quero que você se apresente para o pessoal. Claro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ito anteriormente já. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar aqui fazendo esse bate-papo. Com certeza. E eu estou atuando como arquiteto em Araraquara desde que me formei, né? Em Quanto 2005. 2005. Já são 11 anos de formado. Como o Felipe falou, a gente estudou junto na Unesp de Bauru. Foi engraçado que a gente se conheceu no primeiro dia de aula. Eu cheguei, foi a primeira pessoa que eu conversei. E a gente estudou junto, morou junto, tivemos repúblicas inclusive, tivemos banda junto, e assim, tivemos a parte da curtição ali e tal, da vivência da faculdade, que eu acho super bacana, né? Muito importante até, né? E também os projetos juntos já vem desde essa época, então várias disciplinas que tinham projetos em grupo a gente já fazia, Já trabalhava desde 2000, equipe, 2001, 2002, a faculdade a gente já começou, e a gente sentiu essa afinidade de trabalhar junto, de ter a mesma linha de raciocínio, de gostar bacana. dos mesmos arquitetos, tal, de ter essa afinidade mesmo. E aí a gente se formou, eu fiquei direto aqui em Araraquara, já comecei a fazer a carreira solo aqui, vamos dizer assim, e enquanto o Felipe morou um tempo em Los Angeles e depois em São Paulo. Mas a gente sempre teve esse sonho de montar um escritório juntos, justamente por ter essa afinidade, né? De uma trabalho, de criação. a gente Nesse tem tempo vocês tinham contato ou não? Sim. Ah, A gente é amigo amigos, já. a gente sempre continuou assim. né? Que bacana. Parceiro profissional. Padrinho de casamento, é praticamente família, que conheço toda a família dele, conhece toda a minha família. Entendi. É uma relação de amizade mesmo. Então, assim, é por isso que a gente se dá tão bem profissionalmente também, porque além de gostar do mesmo tipo de arquitetura, dos mesmos conceitos e tal, a gente partilha uma relação pessoal de amizade. Eu acho que isso é importante. As pessoas às vezes tentam trabalhar em conjunto, mas esquecem de ter relações boas como pessoas, sabe? Sentar, tomar uma cerveja, de curtir a vida. Então eu acho que isso é uma das coisas que consolida ainda mais essa parceria nossa. Que legal. Ô Meire, é muito bom a gente receber no nosso programa dois profissionais tão fortes na área de arquitetura, não é? Não é? Eu fiquei impressionada de ver ele falando, falei, mas será que a coisa vem de longe, né? Porque assim, você percebe que é uma sintonia bacana mesmo. É verdade. A gente consegue perceber. Trabalho, né? Com certeza.
Que bacana. Ô Felipe, você trabalhou um período fora do Brasil, né? O que isso acrescentou na sua vida profissional? Foi uma experiência em Los Angeles que eu tive, período de quase um ano, que eu atuei num escritório porte pequeno lá, mas que me trouxe muita bagagem de uma arquitetura um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Assim, existem linhas contemporâneas, modernistas, mas a atuação, a vivência que eu tive lá em Los Angeles contribuiu muito para observar um ambiente diferente, de como as coisas são trabalhadas. O método construtivo americano é um pouco diferente, tem a questão de... Até as unidades, né? Unidades, que a gente a gente trabalha em metros, centímetros, né? Sistema métrico tradicional. E lá eles trabalham em polegadas e pés e tal. Então, para quem aprendeu a trabalhar em metros e trabalhar em polegadas e pés, foi um exercício bem intenso. E a vivência em si do escritório, né, de como no exterior o arquiteto tem um papel um pouco mais abrangente do que a gente está acostumado no Brasil, né? Ele acaba assumindo mais responsabilidades desde o começo do projeto, ao longo da obra, ele assina por mais coisas e ele é remunerado a mais por isso, né? É um papel de atuação um pouco mais extenso do que a gente observa no Brasil. Então foi muito bacana ter essa vivência lá, no Charles Bernstein Architects, um nome até difícil de falar, mas que ele contribuiu muito para a minha formação. Era no final da faculdade, né? Foi um ano antes de apresentar o trabalho final, e com certeza agregou muito para ter essa visão que eu acabei tendo de arquitetura como um todo. O estilo de projetos do Brasil para lá deve ser bem diferente, né? Olha, tem linhas mais diferentes e tem linhas parecidas. Tipo, essa linguagem que a gente usa hoje contemporânea, de linhas... Parece poucos que lá elementos. É tudo muito igualzinho, não é? Lá eles têm aquela questão mais colonial, mais antiga, daquelas casinhas com telhadinho shingle e tal, mas também tem umas linhas muito bacanas de arquitetura contemporânea, que a gente fala, né? Uma coisa mais minimalista, com poucos elementos, grandes panos de vidro, com bastante iluminação, esse tipo de coisa. Então tem o lado característico regional de cada país, mas também tem uma linha de arquitetura que é meio que internacional, digamos assim, que você consegue visualizar em vários países arquitetos que têm essa linha mais limpa de desenho, de criação, né? E você, brasileiro lá, o que levou de diferente para eles? O que eu levei de diferente para eles? Acho que o brasileiro... porque eu acho o brasileiro mais ousado, né? Mais ousado e tem essa coisa mais próxima, né? Do tocar mais clientes, de ter uma relação assim mais amigável, digamos assim. Então, no escritório lá a gente brincava muito, ter essa coisa de, vamos vir esse final de semana fazer a maquete do fulano do projeto tal. Então a gente ia, cada um levava alguma coisa para comer, então fazia alguma coisa do Brasil, então tinha essa interação um pouco mais calorosa, né? Que lá é um pouco mais difícil de se enxergar, né? É verdade. Eu acho que até com o cliente lá, né? É mais difícil, porque assim, o que a gente sente aqui? Aqui nós conversamos muito, né? Então, assim, analisa muito o cliente, busca muito antes de mostrar alguma coisa. E lá, como que é a postura deles, né? Se eles são tão frios, né? Lá pouquinho mais afastado. Tem muito dessa história do faça você mesmo, né? Então, por exemplo, tem aquelas lojas enormes de móveis, o pessoal vai, escolhe, leva para casa, eles mesmos montam e tal. Quando parecia para uma parte mais de projeto, assim, de interiores, aí eu percebia um pouco mais dessa proximidade. O cliente ia lá e tinha reunião com os profissionais, decidia cada ponto, como vai ser o projeto, o interior e tal. Mas eles têm muito esse lado do faça você mesmo. Então aí não precisa nem ter contato, né? Eles mesmos já vão e resolvem por eles mesmos. Tem até aquela imagem que a gente costuma ver muito em filme da garagem do americano, que não é só um lugar que eles guardam o carro, cheio um monte de ferramenta e tal. Garagem então o cara fala, vou fazer uma mesa, sabe? Entendi. Então o cara pega, vai lá, compra madeira e tal. Aí a gente não tem muito dessa cultura, né? Eu acho que, não sei até por que a gente não adquiriu isso, né? Algumas pessoas fazem isso. Meu pai, por exemplo, dá a ferramenta na mão dele, sai coisa que até Deus duvida. Mas assim, lá eles têm mais esse costume de fazer as coisas, de personalizar mais a casa. Aqui no Brasil a gente prefere chamar pessoas como você, que tem uma loja maravilhosa, com peças excelentes, a gente vem com o cliente, escolhe e é uma coisa assim que a gente já pode ter certeza da qualidade, não tem como errar, entendeu?
Mas aqui também, por exemplo, é uma loja, a Arte Brasil, ela consegue também trabalhar dessa forma de fazer a peça do cliente. Então, se você chegar aqui, eu coloquei no projeto da minha cliente uma pecinha com R$1,80. O que tem na loja é R$1,60 ou R$1,90. É feito na medida que você pediu. Então, assim, a Arte Brasil, ela consegue. Né? Então, assim, não são só as peças prontas. E mesmo com madeira de demolição, você consegue conseguir a matéria-prima e fazer, por exemplo, vamos falar de um aparador. Você consegue fazer, se a gente criar um design de uma peça exclusiva, você consegue executar essa peça. Isso é muito legal. Porque hoje as marcenarias trabalham muito com MDF, MDP, né? E perdeu-se o costume de trabalhar a madeira de lei, a madeira de verdade, né? E vocês conseguem fazer isso. Que é linda, por sinal, né? Com certeza. A madeira e a diferença, né? Assim, eu falo para as meninas aqui da loja, eu falo assim, eu não sei até quando nós vamos estar conseguindo isso. Porque assim, eu já sinto uma certa dificuldade em encontrar. Então, a loja está fazendo 5 anos. No começo da loja, se eu falasse assim para o meu fornecedor, que são os mesmos até hoje, eu quero uma madeira um pouquinho mais rústica, parecendo mais o veio. Fácil. Hoje não tá mais assim. Mas eu acho que até por conta de uma tendência de se utilizar a madeira de demolição, né? Porque antes era uma coisa pouco divulgada. Né? A questão da sustentabilidade, né? Na verdade, são madeiras que são reaproveitadas. Eu acho que essa dificuldade de obter matéria-prima é até porque as pessoas abriram os olhos para o valor que tem a madeira. Tem a madeira de demolição. É isso mesmo. Que legal. Ô, Gabriel, a gente falou em estilo, né? Quando falou dos Estados Unidos, estilo de lá, estilo daqui, você tem uma vasta experiência profissional e são muitos anos de projetos e é claro que você tem o seu estilo próprio. Como fica trabalhar em dois? Tá, bom, deixa eu fazer um parênteses. Uma vasta experiência, meu lado modesto manda contestar. Não, tem bastante experiência sim, mas ainda sou jovem, eu considero que a gente está no começo um pouco mais que o começo da carreira, mas a gente tem muita estrada pela frente, né? Mas tem uma experiência muito grande. São 11 anos de arquitetura. E outro dia a gente parou para dar uma contabilizada, assim, e a gente tem mais de 100 projetos de residências que foram criados. Nem todos foram executados, né? Alguns a pessoa deixa para fazer e acaba não fazendo. Tem várias casas já construídas, inclusive tem um vídeo nosso na internet que a gente fez com algumas fotos que a gente tirou e tal, um vídeo promocional que mostra um pouco desse background nosso. Mas a gente pode dizer que tem uma experiência já com um embasamento bem sólido, tá? E sobre trabalhar em dois, para mim foi uma virada de chave, uma mudança na minha vida profissional que só trouxe benefício. Porque assim, eu sempre tive o hábito de projetar, de atender os clientes. Eu acho que uma das coisas que eu mais desenvolvi ao longo do tempo é a sensibilidade de atender o cliente. As pessoas esquecem disso. Porque tem um contato pessoal muito próximo. Muitos acabam virando amigos pessoais. Então assim, o cliente ele tem que se abrir para você, falar tudo que ele espera e tal. E a gente tem que entender. Às vezes senta um casal jovem na nossa frente e fala, tem um terreno assim, assim. A gente já traça mentalmente um perfil do que as pessoas vão querer. Porque a gente está acostumado já a atender as pessoas e elas vão falando, a gente já vai completando, porque a gente já sabe mais ou menos onde a pessoa quer chegar. Que eu acho que no curso tinha que ter psicologia, né? Psicologia 1 e 2 na grade de arquitetura, eu apoio. Pedagogia tinha, então assim, porque mas eu acho importante mesmo. Não tem que ter, porque assim... Porque o arquiteto é um pouco psicólogo, para ele pegar o que o cliente quer, exato. Você tem que ser muito sensível. E é fundamental a gente entender a essência, o funcionamento da família ou de um negócio para poder traduzir isso no projeto. A gente tem que captar, né, como aquela família funciona ou como aquele negócio vai se dar para então transformar isso em arquitetura. Que eu acho que é o foco mais difícil, não é, no início do projeto? De captar a essência? Captar a essência? Eu acho que não. A gente, justamente por ter desenvolvido isso ao longo dos anos, eu tenho uma facilidade de entender as pessoas, pessoalmente falando, sabe? Então, acho que a maior dificuldade é começar a espacializar e botar no papel, e aí a coisa vai tomando forma e vai ficando cada vez mais emocionante projetar, sabe? Quando a gente tá ali com a coisa fervendo nas mãos, é a parte mais legal do projeto. Sabe o que eu acho difícil para o cliente?
que eu sinto? A gente tem um leque, né? Como a gente tem um leque em tudo, acho que hoje na vida. Você tem um leque de loja de demolição, você tem um leque de loja que trabalha com outros tipos de imóveis, né? Então, assim, é difícil você apontar e falar, ó, é este, né? No caso de vocês, o que chamaria atenção? O que o cliente, né, ele vai falar assim, ó, eu quero o Gabriel e o Felipe. Olha, se for pra gente falar... Ótimo. Essa apresentadora tá ficando cada vez melhor. Então, na verdade, a gente tem Porque, assim, alguns por que eu diferenciais. pergunto? Vou ser sincera, sabe por quê? Porque a gente, é o que eu falei pra vocês antes, eu tenho muitos clientes que vêm na loja, a gente tem muito cliente que vem de fora, né? Então, assim, eu também preciso perceber isso para indicar, né? Então, eu tenho um cliente que ele fala assim, não, eu quero uma casa bem específica nessa linha, Mary, quem que você indica? Não, a questão do estilo, a gente tem um estilo bem definido, não é, Felipe? Uma linha mais contemporânea. De linhas mais clean e tal. Mas, além disso, uma das coisas que chama atenção no nosso trabalho são as imagens que a gente produz. A gente trabalha com o que tem de melhor de software hoje. A parte de BIM, que eu vou deixar o Felipe falar depois, que ele que me introduziu, né, nessa linha de trabalho, que é um software que a gente cria e produz os projetos e que é fantástico. E também um software que a gente usa para fazer as imagens do projeto. Então, assim, você vai fazer um projeto. Muitas vezes a pessoa imagina uma planta baixa. Tudo bem, a planta é o coração do projeto. Uma parte do projeto. É onde você vai entender as dimensões do ambiente, os fluxos e tal, onde você vai estruturar o seu projeto. Mas a gente trabalha com imagens que mostram de maneira muito realista a sua fachada, a sua área de lazer, sala, cozinha. A gente traz um realismo de materiais, de revestimentos, de iluminação, que é muito difícil de conseguir. A gente é um software que a gente trabalha desde 2003 e que a gente investe muito suor para conseguir aprimorar essas imagens. No nosso site, eu posso divulgar o nosso site? Lógico. Claro. Que é o zenarquitetos.com.br. E na nossa fanpage no Facebook também. Tem bastante imagens que mostram esse realismo, sabe? Então é uma vertente que a gente ataca bastante, porque a gente vê como se fosse uma foto, como que vai ficar a casa dele. Porque tem muito a parte técnica, né, do projeto arquitetônico, que nem o Gabriel falou. As plantas, os cortes, as elevações, um detalhe, uma ampliação, um desenho técnico. Mas a hora que a gente mostra essas imagens 3D, uma perspectiva ilustrada da residência, do comércio, de uma clínica, de onde quer que seja, a pessoa vê como se fosse uma foto. Entendi. Então, para o entendimento do cliente, é muito ilustrativo isso. Ela consegue, então didático, assim, né? É didático. Ela consegue ver com esse autorrealismo, né, que a gente consegue imprimir nas imagens, como isso assim, vai ficar. Eu perguntei por quê? Porque se o cliente perguntar na loja, é uma opção, né? A gente fala, ó, entra lá no site, dá uma olhadinha, vê se é isso que você está querendo, né? Para ela conseguir se identificar. Porque o leque hoje no mercado é muito grande. Sim, sim. Né? E E não tem como errar, né? Não dá pra errar. Você vai construir sua casa, tem como você erra, não dá pra voltar atrás. essa ferramenta... Acho bom não errar, porque vai sair caro. Então. Uma coisa muito séria, né? Eu acho que é para se pensar, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Sim, e essa ferramenta, ela possibilita justamente isso. A gente antecipar a obra, como ela vai ficar antes dela começar. Pensa numa máquina do tempo. Vamos pro futuro fotografar a sua casa, volta e te mostra, é assim que vai ficar. Então a brincadeira é mais ou menos assim. E tem a parte técnica do software que a gente trabalha, que, por exemplo, a gente sempre recomenda que se faça um projeto estrutural também, para calcular a parte de concreto armado e tal. Um, pelo fator segurança, e dois, que acaba gerando economia de material na obra também, né? Concreto, ferro não é barato, então quando você faz um projeto, você consegue, né, deixar... mencionar certinho para o que precisa realmente. Eu vou saber quanto que eu vou gastar na minha casa, no teu projeto? Dá para ter uma noção aproximada. Para você fazer um orçamento exato, existe software específico para isso também, uma tabela de custo e tal, que a gente consegue chegar ali na mosca, sabe? Porque assim, o que a gente ouve é muito isso, né? Nossa, eu me programei para X... E agora que tô chegando no final da obra, não sei de onde eu tô tirando tanto. Não, a gente consegue dar uma noção bem próxima. Ela não é exatamente um cálculo orçamentário, mas dentro da realidade que a gente vive aqui em Araraquara, na região, a gente consegue
uma casa-terra, um sobrado, uma reforma, a gente tem base para conseguir dar um valor bem próximo do que vai realmente gastar. Entendi. Dentro daquele padrão que se deseja para aquela depende obra, muito né? dos acabamentos, né? Isso que acaba surpreendendo as pessoas também. Tá. A pessoa faz um cálculo imaginando que vai comprar um piso de R$50 um metro. Escolhe um piso de 80, faz diferença. Vai comprar uma torneira. Então, assim, na hora de comprar os acabamentos, a gente sabe que isso mexe um pouco com a gente, porque a gente quer deixar a casa o mais bonita possível. Né? Então, sempre lançando coisas novas, cada vez mais bonitas. É aí que entra mais um serviço nosso, porque a gente vai junto nas lojas e ajuda a escolher. Já tá sempre de olho em promoção, o que tá com preço bom, que tem qualidade e tal. Então tem lojas que a gente entra já, ó, essa torneira, esse vaso, tal, isso tem preço bom. Então nosso trabalho ele é muito extenso, sabe? As pessoas quando vão contratar um arquiteto, tem que perceber que é um contrato de 2, 3 anos. Que é desde o primeiro traço, da primeira concepção, até você mudar na casa, entendeu? E vamos mobiliar? Vamos junto, vamos vir aqui escolher. Isso que eu queria saber. Vocês terminam uma obra, um projeto, tá? A obra está pronta, vocês dão palpite na decoração também? A gente pode dar. Nem todo cliente pede isso, né? Até porque a gente já fez essas imagens internas que já mostraram onde pode ter um aparador, um painel, um espelho. Mas tem muitos clientes que falam, vamos junto com a gente escolher, eu quero que fique daquele jeito, ou pensei em mudar para um outro tipo de Porque móvel. cria um laço, Porque eu acredito que... Uma relação de confiança, né? Porque foi há muito tempo junto, acompanhando, fazendo o projeto, acompanhando a obra, e na hora final de ocupar o espaço, ele tem essa confiança de, o que você acha disso? Você acha que vai ficar bom assim? Então faz Porque eu parte do acredito nosso que até papel. vocês que fazem o projeto, você projeta uma sala maravilhosa lá, você já imagina alguma coisa colocada ali, né? Claro. Na parte Na Arte decorativa. Brasil, quando entra o cliente aqui, a gente sempre pergunta, tem um arquiteto te ajudando? Né? Isso é praxe das meninas. Eu falo, pergunta. Porque assim, às vezes ele já deu a ideia, né? E aí a gente só casar isso, fica muito mais fácil. Sim. Trabalhar em conjunto, né? Eu acho que a parceria é muito bacana. E assim, eu preciso disso também. Não, né? E fica a abertura, quando chegar uma pessoa que tivesse um acompanhamento de um arquiteto, pode recomendar, a gente pode chamar, mesmo que não seja um cliente nosso, um projeto nosso, mas quiser a nossa opinião, uma consultoria, qualquer coisa, a gente está sempre disponível, a gente faz questão de atender os clientes da melhor forma eu falo possível. assim, hoje em dia as pessoas, elas tentam, né, por conta de custo, né, até se virar meio que sozinhos, né, mas chega uma hora da obra que não dá tem desespero, jeito. né, e aí vem aqui e fala assim, nossa, olha, eu tô acabando a minha hora, eu falo assim, quem te ajudou? Nossa, tem um pilar lá no meio, né. Aí eu falo assim, Aí nessa etapa fica um pouco não difícil. então assim, complicado, Não, mas assim... Mas mesmo assim, A gente consegue para dar uma pepino desse e ajuda, dar uma... né? Às vezes nesse pilar fazer outro, sei lá, um outro acabamento, ou, né? Sabe o que a gente tá. faz? Se a gente faz o projeto, a gente já não põe pilar. Ai, não pode Joga pôr, a bomba né? na mão do engenheiro e fala, ó, deixa em balanço aí, Mas tira não, esse pilar que esse aqui não vão vai tem que colocar. ter 10 Se metros. vira. Essa coisa do engenheiro, como que funciona? Então, as pessoas às vezes Boa pergunta, confundem eu ia o... fazer. Você fala, Tá na pauta aí. Hoje ela tá piada! Vocês combinaram, né? Fala a verdade. nem conversando. Nem conversamos, Ito. Estamos arrasando, hein? As pessoas confundem um pouco os papéis do arquiteto e do Isso. engenheiro, tá? Antigamente, os engenheiros faziam o projeto arquitetônico também. E hoje existe até determinação, né, de que Isso, dos arquiteto conselhos. faz projeto arquitetônico, engenheiro faz cálculo estrutural, projeto elétrico, outros projetos. Cada Então, assim, um são- no seu quadrado. Na sua exato. especialidade. Tá. E assim, são projetos complementares. O projeto arquitetônico é o pivô, é o ponto inicial, onde vai ser criado toda a concepção do espaço e que a gente vai saber como que o projeto vai se comportar, tanto em dimensões, formas, cores, Volumes, tudo. como o projeto se dá, como ele nasce. Feito isso, a gente pede que seja feito um projeto estrutural. O que a gente vai fazer? A gente tem um modelo em 3 dimensões, tá? O nosso projeto ele já nasce em 3D. E isso vai para o engenheiro e ele vai pegar e fazer a planta, por exemplo, das formas do baldrame. Baldrame são as vigas, né? Tá. Para quem não está familiarizado, as vigas que vão sustentar as paredes, as vigas que vão no chão, vamos dizer assim.
vai mandar pra gente a forma das vigas superiores, de lá... Esse engenheiro é seu parceiro, trabalha com vocês. Temos parceiros também, e às vezes o cliente conhece um outro engenheiro, quer trabalhar com outra pessoa, entendi. fica ali. Não tem problema nenhum. Tá? A gente trabalha com qualquer pessoa, temos um leque bem aberto aí de parceiros. Mas assim, aí ele manda isso pra gente, a gente faz a compatibilização. O que é isso? A gente pega, modela em 3 dimensões também a estrutura e sobrepõe com o projeto arquitetônico. Então nisso, por exemplo, vamos supor que tem um pilar que a porta está pegando no pilar, a gente precisa mover ele 20 centímetros para cá. A gente vê isso antes de chegar na obra e fala, a porta ficou pequena. O pilar ele não é concretado no lugar que não devia. A gente vê isso no software. No projeto já. E já manda para a gente, vamos mudar isso para cá. Ou então, por exemplo, uma viga que ficou muito alta, ela vai aparecer aqui. A gente não quer que ela apareça, a gente quer passar um forro de gesso. Tudo isso já é previsto antes da obra. E esse cálculo vai junto, né? A hora que vai executar a obra, esse cálculo ele vai determinar toda a estrutura. Então, um projeto vai complementar o outro. E assim, as pessoas fazem piadinhas de arquiteto e de engenheiro e tal, que uma suposta rixa que não existe, absolutamente. Nem tem como hoje em dia. Para ele ser existe aprovado, esse projeto, ele precisa dos dois. Não. Só com o projeto arquitetônico você consegue aprovar, tanto em condomínio, prefeitura, a não ser que seja uma obra de grande porte. Se for uma torre, por exemplo, um prédio, aí precisa Eu de não engenheiro. sabia disso. Mas, por exemplo, você vai fazer uma casa, quem assina o projeto somos nós. Responsabilidade Entendeu? técnica A responsabilidade técnica é nossa, a gente assina. O projeto estrutural a prefeitura nem vê, eles não pedem. Alguns municípios pedem, né, Felipe? Sim, mas aqui na na Araraquara não. prefeitura não precisa. Tá. Ah, não sabia disso. Não, a Verdade. gente tem autonomia. A gente consegue fazer a aprovação tranquilamente. Até 3 pavimentos o arquiteto pode assinar, mas que nem ele falou, é importante frisar que o projeto estrutural a gente sempre pede pela segurança e por ser o foco do engenheiro calculista, ele faz aquilo. A gente tem condições de fazer, mas não é o nosso foco. Nosso foco é o projeto arquitetônico. É o projeto que a gente solicita que se faça um projeto estrutural para casar com a arquitetura. Os demais projetos, elétrico, hidráulico, também são bem-vindos. Mas muitas vezes, por causa de custo, as pessoas acabam não produzindo esses outros projetos complementares. Tá. Então, aí no projeto arquitetônico, a gente procura detalhar mais a parte de iluminação, de pontos, de eixos sanitários, para que na obra não tenha tanto problema. Entendi. Legal. Um bom acessório que a gente usa na parte de elétrica é uma latinha de spray. Você pega a planta que a gente colocou pontos de tomada e interruptor e sai aqui, só pintando tomada e interruptor, faz uma marcação em cada ponto, o eletricista vem cortando e tal. Uma coisa tão simples. E assim, é a questão do arquiteto tomar iniciativa aí para a obra, ir lá, sabe, fazer serviço. Participar, né? Participar. A gente pede muito para o cliente chamar a gente para a obra. Porque assim, o nosso dia a dia é tão corrido, né? A gente tem várias frentes de trabalho. Então a gente fala pro cliente chamar a gente para a obra, tá em tal ponto, tá precisando, a gente chama, a gente está sempre disponível, entendeu? Não tem limitação de visitas. Não. O que é importante para a gente é que o projeto seja executado conforme ele foi concebido. A gente vai regularmente nas obras, mas mesmo quando o cliente tem dúvida, liga para a gente, chama, a gente vai lá, esclarece qualquer ponto que tenha ficado duvidoso e vai até o fim do projeto. Isso é importante frisar também. Que bacana. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta já com mais arquitetura. Voltamos e continuamos juntos. Arte Brasil, Hauer Multimídia. E eu quero agradecer também a Panificadora Cristal, né? Isso. A Panificadora Cristal é uma colaboradora nossa. Todos os programas ela manda salgados, doces pra gente servir para os nossos convidados. Eu agradeço. Aqui na Vila Xavier, na Almirante Tamandaré. Panificadora Cristal. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Ô Meire, antes de começar a conversar com eles, eu queria que você falasse do mês de abril da Arte Brasil, porque tem novidades, né? Nossa, nós estamos em festa. A Arte Brasil, agora no mês de abril, na verdade no dia 30 de abril, ela comemora 5 anos, né? Então assim, eu falo que é um bebezinho que a gente está ensinando a gatinhar, né? E parabéns para a loja, né? Obrigada. Maravilhosa. Tá sensacional. Obrigada. Então, assim, a loja, quando é mês de aniversário, eu sempre penso em alguma coisa especial, né? E aí, esse mês, nós vamos trabalhar, como sempre, a gente faz campanhas todos os meses. Então, a loja trabalha assim, né? Eu trabalho assim com os meus fornecedores. Então, um mês é banco, outro mês é mesa.
A loja ela vem estruturada dessa forma, né? E esse mês nós vamos trabalhar com a loja toda. Olha que bacana, gente. Olha a oportunidade que você que está aí assistindo a gente tem no mês de abril. Ficou ainda mais interessante. Artesanato. Então essa parte do artesanato veio muito forte, porque são parceiros da loja já há 5 anos, mais há 2 anteriores. Então assim, são parceiros há 7 anos comigo, né? Então eles sabem o que acontece. Então, assim, eu já me programo antes e aí está recheada a loja. Nós estamos com desconto até 50%. Tem maravilha. Peças que estão com 50%. Né? Que maravilha. Ó, gente, não pode perder essa oportunidade. Mês de abril inteiro, né? Mês de abril inteiro. Eu vou aproveitar e mandar um recado para minha mãe passar aqui. Isso! Porque, ela adora esse tipo de mobiliário, de imóveis de madeira de demolição e tal. Vale a pena. Ela ficaria encantada, ela adora. Então, mãe, passa aqui que você vai gostar. Vem aqui. Traz o cartão, viu? Aliás, não tem quem passe aqui e não goste. É impossível passar aqui e não gostar, né? O que a gente sente, os clientes, eles entram. Hoje teve uma cliente que falou assim, eu vim comprar uma lembrancinha, olha com quanta sacola eu tô saindo. E é interessante porque as pessoas, a loja ela tem um nome bem forte na parte de imóveis e tal, mas as pessoas não sabem a quantidade de itens que tem aqui dentro. Eu, por exemplo, eu entrei e vi que tem vários copos de cerveja. Quem gosta de uma cerveja artesanal. Que é muito grande. Fiquei babando dos copos. Vou colocar uma novidade, Gabriel, em primeira mão, hein? Vai chegar umas peças voltadas para a área de lazer, vocês vão ficar de queixo caído. Interessante. Tá fazendo um mistério até. Mas sempre novidade. Chega novidade que deixa a gente queixo caído. A última que você falou foi dos móveis mais sofisticados, né? Isso. Aqui nesse cantinho onde nós estamos, eu vou até pegar esse gancho, Ito, nós vamos montar um showroom, na verdade, em parceria com a Arte Final, né? São móveis do Sul, né? Eu tenho algumas peças já, mas eu consegui uma parceria com eles. Então nós vamos montar o showroom porque são móveis de... não é fibra natural, né? Fibra natural, tecido, o ferro. Então essa mistura de material pra gente estar usando nessas casas um pouquinho mais clean. São móveis com uma estética um pouco mais sofisticada. Assim. A gente estava dando uma olhada nos catálogos ali, tem bastante coisa interessante mesmo. Isso, então aqui eu vou fazer um showroom porque eu sinto um pouquinho de dificuldade das pessoas em entenderem os materiais. E precisa pegar, né? Precisa pôr ver a mão. É a história de ver com a mão. Não é? Então, assim, aqui nesse cantinho vai ser feito um showroom. Provavelmente até o final do mês já está pronto. Então nós vamos gravar nesse cantinho. Nós vamos gravar, Ito, aqui. Que legal. Pode chamar a gente outras vezes que a gente volta, viu? É um prazer estar aqui. Vai ser um prazer chamar vocês de novo. Gabriel, projeto pronto, começa a obra, aí precisa um acompanhamento. Claro. Como que é feito esse acompanhamento e qual a importância dele? Bom, a importância é vital, Ito, porque assim, o nosso projeto ele é altamente detalhado, tá? A gente fala em projeto, a pessoa, é o que eu falei, naturalmente ela pensa na planta. A gente tem planta de cobertura, cortes, fachadas, planilhas de dimensões de portas e janelas, detalhamento das áreas molhadas que a gente chama, que é pegar um banheiro, puxar uma escala maior e dar todas as dimensões, especificar materiais. Então assim, o projeto ele é como se fosse um manual de instruções para executar a obra. Só que é necessário ler o manual. Então o arquiteto funciona como esse tradutor na obra, de pegar a informação no papel, falar com o pedreiro, com o pintor, com o eletricista, com todo mundo que está lá e fazer é como se fosse o maestro da obra, entendeu? Entendi. E envolvendo, claro, o cliente, entendeu? Para que coordenar, dar todo tipo de assistência aí, desde a escolha dos materiais, porque assim, a gente está prevendo usar um porcelanato no piso, ok. Mas a gente vai numa loja, a gente tem uma certa disponibilidade de produtos e faixa aquisitiva do cliente e tal. Então a gente tem que considerar todos esses fatores, né? De pegar o projeto, o que a gente idealizou, o que a gente tem em mãos, como que isso vai ser utilizado. E a gente procura dar toda a assistência para o cliente. Então a gente fala, precisou da gente na obra? Me liga, é coisa assim, amanhã a gente está lá resolvendo, se não hoje, entendeu? A gente corre atrás mesmo,
que é para tudo que precisar na obra a gente está disponível. Porque também, além disso que a gente falou um pouco antes, tentar antecipar eventuais problemas que possa ter na obra, compatibilizando os projetos, a nossa presença na obra com essa frequência consegue sanar problemas que aparecem só na obra mesmo. Tem coisa que acontece, olha, aqui na verdade o desnível ficou um pouco maior, como é que vai acomodar essa rampa, a escada vai... Então, a presença do arquiteto na obra garante que vai ter a solução para qualquer problema eventual que venha aparecer. Hoje em dia as pessoas não têm muito tempo, né? A gente sente que a vida está muito Muito corrida. Cada vez mais. E aí, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse serviço que vocês têm, né? De estar não só o projeto, mas depois com os pedreiros, né? Como que funciona isso? A gente divide isso em 2 tipos de trabalho. Tem o acompanhamento da obra, que já é um serviço que está no projeto, faz parte do nosso escopo. Contratou a gente para fazer o projeto, a gente vai acompanhar a obra, vai visitar esporadicamente para ver as principais etapas, vai escolher os materiais junto. E tem o outro serviço que é o gerenciamento da obra em si, que é tocar a obra. Tá. A gente tem equipe, então a gente consegue pegar um projeto nosso ou de outro profissional que tem elaborado e fazer a construção, a obra do começo ao fim, gerenciando a mão de obra. Né? Gerencia compras de materiais, o cronograma de obra, as etapas que isso vão levar, todo o gerenciamento da obra, entregar a chave na mão, a gente consegue fazer hoje em dia também. E isso faz com que o cliente ele não precise se preocupar com nada. Por exemplo, não vai faltar cimento na obra, entendeu? A gente vai estar em contato ali todos os dias na obra. Precisa pedir material, isso, né? A gente pede e tal. Então isso faz com que o cliente está trabalhando, ele está com a cabeça dele no comércio dele, na indústria dele, no trabalho dele e a gente no nosso. Então a gente consegue fazer com que a pessoa fique despreocupada com a obra e curta mais a parte gostosa, que é de ver a obra subir. Aí ele chega lá no final do dia, né? Ai, a parede subiu. Aplicou o detalhe. Não trabalho de nada. Aí a parede subiu, olha, cobriu, né? Precisou ver se tinha cimento. Fica só curtindo a obra e não tem aquela parte de... Porque existe um estigma da obra da dor de cabeça, sabe? As pessoas têm um medo de construir achando que vai ter dor de cabeça. E isso, na verdade, é um mito. Lógico que acontece em algumas situações, tá? Mas eu acho que é mais por culpa do profissional mesmo, não tá dando essa assistência adequada. Esse apoio, o jeito que tá agora essa questão financeira, nossa, como que ficaria para vocês fazerem um orçamento? Como que fica para esse cliente definir aonde que cabe o orçamento dele? Né? Vocês fazem isso? Então, vou dar um exemplo. Eu vou fazer a base... Eu não sei como que chama lá. Fundação? A fundação. Uhum. E aí eu vou ter um custo X disso, né? Uhum. Mas ali eu tenho esse custo, ali eu tenho aquele custo, ali eu tenho aquele custo. Vocês sabe quanto custa cada etapa? E como que ele peneira isso? Porque aí, na verdade, ele vai começar a adquirir naquela empresa, né? Sim. Existe uma ferramenta que dá para usar nessa situação, que é a própria planilha da Caixa. Tá? As pessoas que fazem o financiamento da Caixa, existe uma planilha onde se calcula quantidades e custos da obra que você tem que fornecer isso para a Caixa para conseguir o financiamento. Entendi. Mesmo que a pessoa não for fazer o financiamento, a gente consegue usar essa planilha como base. E esses orçamentos vocês fazem ou é o cliente que faz? Não, a gente faz. A gente faz também. Tá. Por exemplo, você dá opção para ele, eu tenho o orçamento nesse lugar tanto, nesse lugar. Quando a gente gerencia a obra, sim. Tá. Quando a gente. Essa é a diferença. Assim, o que eu tô querendo entender é tudo facilidade para o cliente, porque ele não tem tempo de ficar vendo, né? Então, assim, são os 2 serviços que o Felipe estava falando. O acompanhamento, a gente vai estar passando na obra de tempos em tempos para se certificar que a obra esteja andando de acordo. Ponto. Então, a gente vai dar uma assistência técnica na obra. Tá. Essa parte de orçamentos, de correr atrás... tá na época de comprar as esquadrias, por exemplo, portas, janelas. Então, fazer o orçamento, ver qual é mais adequado e tal, isso é quando a gente está gerenciando a obra, que é um contato mais íntimo com a obra, mais frequente. Contato diário, né? É um outro serviço. Uma coisa é a gente fazer o projeto e dar um acompanhamento básico para certificar que tudo corra bem. Tá. Outra coisa é a gente ser contratado para gerenciar a obra, que é como atuando como empreiteiro mesmo, como construtor, entendeu? Isso. São serviços diferentes. Tá, entendi. Interessante. Muito bom.
Ô, Quer dizer, Felipe. vocês estão completo, né? Não, Completo. acho que, assim, tendencioso falar isso, mas acho que não tem nenhum serviço que você possa precisar de um profissional de arquitetura que a gente não consiga fornecer. Dentro das necessidades que a gente encontra, não teve nenhuma situação que a gente não conseguiu atender. O cliente falou, isso está fora da nossa alçada. Né? Depois que terminou a obra, as pessoas estão morando, deu um problema na casa, sei lá, deu um vazamento. Como que funciona? Né? Então, isso normalmente é erro de execução, né? Então, assim, a gente pode ir lá, dar uma olhada, ajudar a pessoa, mas tem que procurar quem executou. Lógico que se a gente fez a mão de obra nossa, a gente vai se responsabilizar, obviamente. Tá. Mas às vezes a pessoa contratou uma equipe de um terceiro, então a gente vai lá, olha, ó, isso precisa fazer tal coisa, chama o fulano que fez. Se foi com vocês dão essa assistência também depois. Garantia, Isso, é uma garantia, é isso mesmo. Tá. Não, mas tem que ter, porque a gente tá lidando primeiro. A responsabilidade foi nossa, se a gente foi contratado para gerenciar. Então tem que ir lá e sanar o problema até tem um prazo, 5 anos, algo assim, que se trabalha para atender aquele determinado cliente. Legal. E assim, as pessoas, quando contratam um profissional de arquitetura, elas às vezes não têm noção do tamanho da nossa responsabilidade. Que além da responsabilidade técnica, né, de tudo isso, sobre as questões construtivas, é responsabilidade com o dinheiro da pessoa, né, que a gente está lidando com valores altos, as economias de uma vida inteira, muitas vezes, que a pessoa juntou, e para construir o sonho. Essa é a maior responsabilidade, você lidar com sonhos de uma pessoa. Então a gente tem que ter muita sensibilidade, muita delicadeza, tato, na hora de lidar com esses fatores, entendeu? É a mesma coisa a nossa função dentro de uma casa, quando você vai para o interior da casa. É um sonho, né? Se eu passo uma medida errada... Então, né? Você não pode decepcionar. Não é? E tanto num caso como no outro, não é uma coisa para curto prazo, é uma coisa para longo prazo. São investimentos. Eu falo assim, um investimento... aqui são feitos investimentos, né? É um móvel que eu vou ter para a vida toda. Não, são móveis que duram tranquilamente 80, 100 anos, são madeira então, assim, de eu falo qualidade. pra eles, não é compra, é investimento. Então, assim, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado, esse tato na hora de estar oferecendo o serviço. Verdade. Ô, Felipe, vocês usam tecnologia 3D, Sim. né, de visualização de projetos. Fala sobre isso pra gente. Bom, como o Gabriel explicou um pouquinho no começo, a gente usa hoje o que se chama de BIM, que é o Building Information Modeling, que é a informação da construção em modelo. Então, no começo, lá atrás, era tudo no papel, à mão, depois veio a tecnologia CAD, mais difundido o AutoCAD, que é um instrumento de desenho virtual, mas que trabalha só com linhas, digamos assim. Uma prancheta eletrônica. É um desenho, é só geometria. É só geometria num formato de computador. E hoje em dia, há algum tempo já, diríamos 10, 15 anos, surgiu essa tecnologia BIM, muito mais difundida no exterior, mas que já está com uma forte ascensão no Brasil. Que é o quê? Você constrói virtualmente o projeto antes dele ser executado. Então você passa a ter um modelo 3D virtualmente construído e dele a gente extrai todas as informações arquitetônicas ou visuais que precisam Você consegue ver, por exemplo, a largura de um corredor na casa? Você vê tudo. Você tem o projeto construído em 3 dimensões, então amplia muito mais a maneira que você consegue olhar o projeto, de baixo, de cima, por dentro, passando um corte. E aí desse modelo a gente vai tirar todos os desenhos tradicionais da arquitetura, quer dizer, as plantas, os cortes, plantas de cobertura, elevações, desse modelo que está lá todo construído já, integrado. Que coisa então, que é a tecnologia hoje, né? Se você mexe uma parede aqui, no desenho da planta, no desenho do corte, essa parede já mexeu, porque é a mesma coisa, que está todo integrado. Você não cria um desenho, você cria um modelo. Vamos pensar em Lego. E aí o que você apresenta para o teu cliente é esse desenho e não... São as duas coisas. Porque desse modelo a gente vai extrair, imagina, vai extrair a planta, vai extrair um corte, uma elevação e vai mostrar isso para ele. E com esse mesmo modelo a gente vai levar para esse outro software que ele comentou e vai fazer essas imagens mais fotorrealistas, com iluminação, material e tal. Mas mesmo numa reunião a gente precisa, estou com dúvida aqui, abre o modelo mais cru, que é esse que não tem tanto realismo, e gira ali na hora e olha, chega, aproxima, consegue ver em 3 dimensões exatamente
aquele detalhe que o construtor ficou na dúvida. Vamos lá no escritório, a gente abre o modelo, gira, olha Medidas, ali. como vocês trabalham medidas? Porque assim, aqui eu sinto muita dificuldade. Eu tenho um cliente que fala assim, eu quero um painel de 3,5 por 1,5. Nossa, deve ser enorme, né? A sala dele, né? 3,5 por 1,5. Aí você chega a painel sala... de demolição, né? Aí você chega na sala, tem 3,40, nem cabe, né? Aí eu falei, então, Tem que assim, certificar. é porque eles têm dificuldade. Tem gente que tem facilidade, mas tem gente que tem dificuldade. Sim. Né? Então, assim, como... Não tem noção, né? Como falar, é um espaço 3x3, né? Então, no nosso projeto executivo, que é o que vai ser usado para a execução da obra, ele é muito detalhado. Então, a gente tem diversas cotas, que a gente chama as dimensões, marcando cada ambiente, cada pedacinho, onde tem abertura, onde vai começar a janela, onde ela termina. O projeto fica até meio poluído o desenho, assim, por causa da quantidade de informação que é preciso ter para a obra, né? Porque você pode usar alguns instrumentos, tipo o escalímetro, que vai dando com a escala, medir lá na obra, mas as equipes às vezes têm dificuldade em fazer essa leitura. Então a gente tem bastante dimensionado e cotado o projeto para ter essa coisa da dimensão mais fácil. Essa sala, quanto que tem? Tanto por tanto, a janela está solta a 50 centímetros da parede e a porta começa aqui a 30 centímetros. Sabe? Então está tudo detalhado no projeto lá. Tem várias maneiras de visualizar o projeto, né? Desde o estudo preliminar, que é aquele desenho mais limpo, só com umas cotinhas de ambiente. Porque assim, a gente já escutou, a hora que começa a obra faz... Como que chama, Gabriel? O baldrame? E aí ela fala assim, nossa, minha sala só isso? Vai ficar pequena. Todo mundo tem essa impressão. Não tem noção. A hora que a parede sobe um pouco mais, passa essa impressão. Isso é normal. Isso A gente olha o observou. tamanho do meu banheiro, né? Assim, É normal, é normal. É normal. Foi legal você tocar no ponto de dimensionamento, que é o seguinte. A gente tem observado uma tendência mercadológica de compactação. As pessoas têm procurado enxugar um pouco, por praticidade, desde da manutenção, limpeza da casa, custo para construir e tal. Então, existe uma tendência de compactação. O próprio tamanho dos lotes, dos condomínios. Sim, Era a minha próxima pergunta. A gente está de olho na pauta. Você viu? Nossa! Então, mas assim, existe essa tendência de compactação. Só que existe um limite do saudável ali, sabe? Às vezes o cliente chega no escritório, o que a gente faz é traçar um perfil, né? Então a gente vai perguntando o que imaginou de salas, dormitórios, cozinha e tal. Tentar imaginar toda essa casa, vamos colhendo as informações, anotando, rabiscando. E no final de alguns minutos conversando, a gente consegue ter uma noção muito clara de como vai ficar essa casa e o espaço que ela vai ocupar. Aí a gente pergunta para o cliente, quantos metros quadrados você acha que você vai usar para construir essa casa? E as pessoas, algumas não têm noção nenhuma, outras têm uma noção perfeita, exata, que bate ali onde a gente queria chegar, mas algumas querem construir a menos, entendeu? Vem com uma ideia de construir, por exemplo, 160 metros quadrados, quando para fazer aquilo precisa de 185, 190. Por causa que as pessoas estão com medo de gastar mais e tal, querem compactar demais. E aí, na hora, a gente joga um balde de água fria mesmo e fala, ó, não dá para fazer desse jeito. Vai ficar com medidas de padrão de apartamento. É isso que você quer? Tudo bem, vamos trabalhar dessa forma. Mas a pessoa não pode saber que, não pode imaginar que ela vai construir uma coisa com... É a mesma coisa que você comparar carros ou coisas assim, sabe? Existe uma dimensão mínima. Você vai fazer um quarto, se você fizer ele com menos de 2,60 de largura, você não vai botar uma cama, um criado mudo, um armário. Não consegui mobiliar. E aí chega... Se a gente fala, o cliente quer fazer uma casa ultra compacta, a gente faz. E aí ele se decepciona na hora de mobiliar. Então a gente tem um limite que a gente traça ali, vamos compactar. A qualidade dos ambientes, de uma maneira que possa mobiliar, ocupar internamente bem. E faz isso, joga um balde de água fria mesmo. Não dá para fazer assim. Isso que você quer precisa dessa dimensão. Então vamos partir por uma outra vertente? Aí tudo bem, então vamos compactar, mas saiba que vai ter esse ajuste e assim continua. É uma questão até ética da nossa parte, eu acredito, né? De pegar e aconselhar, orientar o cliente sobre o que é possível, o que não é, com aquele dimensionamento de lote. Porque senão depois a gente fica desesperada, não dá pra pôr nada. Não, e assim... Bom, nesse caso... pode falar. A questão dos condomínios, existem condomínios, por exemplo, não só condomínios dentro da cidade também, loteamentos abertos, que o lote ele é compacto também. E a gente tem uma taxa, uma porcentagem que a gente pode ocupar desse lote. A gente não pode ocupar o lote todo. Aliás, Araraquara
presta muita atenção na questão de permeabilidade do solo, que é uma questão ambiental seríssima. Isso. Por isso que Araraquara, às vezes acontece algumas coisas assim, mas é uma cidade que a gente tem pouquíssima enchente. Se comparar com Bauru, com Uberlândia, já vi imagens. São Carlos mesmo, São Carlos teve enchentes fortes esses tempos. Choveu muito, tanto aqui como lá. Mas Araraquara tem uma rede de drenagem bacana. E todo mundo, a prefeitura pega no pé com essa questão de permeabilidade do solo. E é uma grande responsabilidade isso. Aquela questão da área verde também não tem? Sim, porque se você tem permeabilidade, a água da chuva penetra no solo, é menos água que vai para a sarjeta, que vai descer e vai se acumulando, que chega lá embaixo e causa enchente. Então a água tem que ser absorvida ao longo do relevo antes de chegar lá embaixo. Então isso é uma coisa bacana. Então a gente tem que observar todas essas características de quanto a gente pode ocupar do lote, quanto a gente tem que destinar à área verde e tal. Então, tudo isso é fator que... Tem recuo, né? Recursos, são todos insumos de projeto que a gente tem que observar. A gente tem que atender não só da prefeitura, o Código de Obras e o novo plano diretor, que aumentou para 30% a área permeável, que é bem... puxado. Acaba sobrando pouca área para ocupar com a edificação, mas é benéfico para o meio ambiente, sem dúvida. E a legislação dos próprios condomínios, que às vezes são até mais restritivas do que o Código de Obras da Prefeitura exige também. Essa legislação do condomínio, vocês têm acesso? Claro. Ou é o cliente que traz, ou vocês é que vão buscar isso no condomínio? Porque assim, tem cliente que não tem noção disso, de recuo, né? Muitas vezes o cliente recebe isso, mas a gente já tem na nossa biblioteca do escritório toda a legislação de todos os condomínios da cidade. Quase todos, uma boa porcentagem, Quando o cliente compra o lote, ele recebe uma cartilha tal, com as normas e tal. E a maioria, a gente já tem arquivado isso, inclusive plantas dos condomínios. Então, por exemplo, você tem um lote no Bonavita, vai fazer uma consulta com a gente ali. Então a gente já vai abrir o mapa do condomínio, olhar o seu lote, a posição do norte, de onde vem o sol e tal. Sol. Então, em Araraquara é uma cidade extremamente quente. Então, às vezes a pessoa está com ideia de usar bastante vidro e tal. A gente fala, olha, nessa fachada não é indicado, porque ele vai ter uma incidência solar muito alta. A gente pode trabalhar nessa fachada que vai pegar menos sol. Então, assim, as pessoas às vezes veem casas todas envidraçadas, mas é numa região mediterrânea e não era Araraquara. Aqui a nossa realidade é outra, entendeu? A questão da ventilação natural é muito importante. Até a climatização também. As pessoas têm buscado cada vez mais o ar-condicionado por culpa das temperaturas que a gente tem. Então a gente otimiza a ventilação natural, mas também tem que proporcionar ambientes que você tenha a opção de climatizar se quiser. Né? Gente, infelizmente nosso tempo está acabando, Olha mas aí, antes... muito rápido. Passou muito rápido. né? Mas antes eu queria falar uma coisa, Meire. A gente falou de compactação de residências. Eu acho que isso não é um problema para a Arte Brasil, né? Porque vocês fazem sob medida. É tudo, né? Sob medida. Hoje bacana as parcerias que a Arte Brasil tem, tanto com os móveis de demolição, quanto com a mistura de material, que é a laca, vidro, espelho, né? O ferro, eles também. Então eu tenho essa preocupação, né, de estar casando isso, porque hoje em dia as casas mudaram muito, né? Então assim, não existe mais um padrão. Então chega o meu cliente aqui, é possível? É possível, né? É possível. Eu quero o meu aparadorzinho com 1,65, é possível. E você consegue, por exemplo, visitar a casa do cliente lá, pegar medidas em loco. Quando é um imóvel que já está construído, você vai fazer um trabalho posterior, você tem esse staff, essa equipe para ir lá, tirar as medidas, criar o sobre medida para o cliente? Eu faço isso. Na verdade, eu faço. Então, isso é muito legal. Então assim, o cliente vem, dúvida. Hoje mesmo, uma cliente, ela fechou com a gente ontem, ela falou, Meire, mas eu tenho um aparador, né, é um balcão, na verdade, altura X, minha mesa tem altura X. O que eu faço agora no aparador do outro que eu vou colocar? Eu falei assim, olha, só de olhar eu já sei, mas eu vou na tua casa. Você acaba prestando uma consultoria, na verdade. É uma consultoria mesmo, é isso mesmo. Então assim, porque também às vezes ela quer uma medida tão fora, né, ou menos ou mais. Né? Então, assim, é esse padrão. E a loja tem isso, sou eu que faço, né? E sempre vou com uma das meninas da loja também. Bacana. É bom que o cliente tenha a confiança de estar lidando diretamente com você e sabendo que vai ter um resultado excelente, né? Aí é gostoso, a hora que chega, eu vou lá, arrumo, organizo, né? Isso é Arte Brasil. É bom demais. Isso é Arte Brasil. Gente,
Foi um prazer muito grande receber vocês aqui. O prazer foi todo Pena nosso. que o foi tempo nosso, acaba com certeza. rápido, né? A gente poderia conversar muito mais, mas eu acho que deu pra gente passar pro telespectador uma boa noção do Legal. que é arquitetura e do que é a ZN, né? Queria que Isso. vocês passassem novamente o endereço da Sim, ZN. sim, o nosso site é o ZN Arquitetos, ZN, Zoanon Neves, arquitetos.com.br. E gostaria novamente de agradecer a oportunidade. Ai, vocês E- estão convidados, tá? E A loja tá parabenizar sempre de portas abertas. pelos 5 anos de loja, Ai, tá obrigada. realmente maravilhosa. Não é puxa-saquismo, é sinceridade, tá muito linda mesmo. Obrigada. A loja Muito tá de bom. portas abertas para vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado vocês Foi um pela prazer muito oportunidade. grande poder bater esse papo com vocês. Legal, Com igualmente. você, né, Meire? Que hoje a Meire arrasou, né? Arrebentou. Nossa senhora! Ela vai pegar o meu lugar aqui Ai, rapidinho. para, Ito! Gente, está terminando o nosso programa. Quero que você se lembre que todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, nós estamos aqui na Arte Brasil, essa loja maravilhosa que é o nosso estúdio de sexta-feira, das 5 às 6, com um programa ao vivo, produzido pela Hauer Agência Multimídia. Até sexta-feira que vem. Valeu.